Primeira a Reis, capítulo de número 12. Primeira a Reis, capítulo de número 12. Leremos a partir do verso de número 1. Primeira a Reis, capítulo de número 12, a partir do verso 1. Todos encontramos? Leremos do verso 1 até o versículo de número 15 desse texto da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 12, do verso 1 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e donde o mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servos deste povo, e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos haviam dado. Lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de amor, de graça, nós estamos diante da Tua palavra, é o Senhor mesmo falando conosco. Por isso suplicamos que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos capacite a compreender a Tua palavra, que o Senhor mesmo traga cativa a nossa atenção à Sua palavra, ó Deus, que nós estejamos atentos e disponíveis, dispostos a ouvir a voz que vem do Senhor, para que cresçamos, aprendamos a Tua vereda, ó Deus, para nela caminharmos. No nome de Jesus oramos. Amém.
A história que temos diante de nós, ela conta sobre o fim de um reinado, bem como a sua sucessão. Esse capítulo, o capítulo de número 12 do livro de 1 Reis, ele marca a divisão das tribos de Israel, 10 tribos ao norte e uma tribo ao sul, juntamente com a tribo de Benjamim. É um texto muito conhecido porque ele marca essa divisão do Estado e ele agora mostra um novo momento na história do povo de Israel. As Escrituras se ocupam em nos contar como um homem, mesmo com muita capacidade, como foi o rei Salomão, que recebeu instrução e sabedoria vinda do próprio Deus, em algum momento, por deixar de ouvir a voz do Senhor, por deixar de seguir bons conselhos ao longo da sua caminhada, tropeçou, levou a ruína não somente a si, mas também àqueles a quem ele conduzia. Esse texto é um texto bastante importante, porque ele demonstra o erro em seguir maus conselhos, em não preparar o seu coração para se dirigir ao centro da vontade de Deus. Ele marca o final do reino de Salomão e o início do reinado de seu filho, mas também uma quebra em todo esse processo que poderia conduzir a um tempo de paz àquele povo, mas que, ao contrário disso, trouxe um tempo de divisão, um tempo de dificuldades, onde o povo deixou de caminhar unido. O meu objetivo com vocês nessa noite, ao olhar para esse texto e tentar compreender aquilo que a narrativa da palavra do Senhor nos ensina, é justamente de trazer a atenção sobre como podemos dirigir o nosso coração para receber um bom conselho, ou melhor, um conselho que nos conduz ao centro da vontade de Deus. Uma das características do texto que nós ouvimos aqui, lemos, é que ele vai se ocupar em trazer a nós a preocupação de como estarmos com o coração preparado para ouvir conselhos acertados, para como conduzir a nossa vida, para receber o conselho que nos aproxima da vontade de Deus, e não aquele que nos distancia do mesmo. Para entendermos um pouco melhor a narrativa, talvez seja importante nós recordarmos um pouco antes, ou capítulos anteriores no livro de Reis. Se você volta um pouco a sua Bíblia, ou se recorda até mesmo aí das suas muitas leituras, nós temos aqui o primeiro bloco de texto em todo o livro de Reis, que nos conta um pouco da história de Salomão. Salomão, filho de Davi, e que recebeu o reinado das suas mãos, como um rei que se ocupou em ter a presença de Deus sempre à frente de todo o seu governo. Davi teve, ao longo da sua caminhada, é fato, tropeços, momentos onde ele foi contrário à vontade do Senhor. Mas ao longo de todo esse reinado, uma das marcas distintas do coração de Davi é que ele foi alguém ensinável. Sempre que a palavra de Deus chegava até Davi, este também se arrependia, dobrava o seu coração na presença do Senhor e apresentava uma nova disposição de vida. Salomão assume o seu lugar e Salomão tem um bom início de governo. Se nós conhecemos uma das histórias mais famosas das Escrituras e que também contamos para os nossos filhos, é que Salomão, quando ele recebe então o reinado, Deus conversa com ele e dá a ele a oportunidade de escolher algo para que ele governasse o povo de Israel. E a palavra de Salomão foi que Deus desse a ele sabedoria para conduzir o povo de Deus. E a palavra de Salomão foi tão acertada que Deus deu a ele não somente sabedoria, mas deu a ele também riquezas e prosperidade. Ao passo que Salomão, se nós lemos nos primeiros capítulos no livro de Reis, vemos que o seu governo se tornou grande. Ele conseguiu expandir o território de Israel, fez conquistas militares importantes, fez também conquistas que tinham a ver com a política e expandiu o território. Salomão, no início do seu governo, foi alguém fiel ao Senhor. Ele se ocupou em construir o templo, que serviria de lugar fixo da adoração ao Senhor em toda a terra de Israel. Aquele templo tinha um significado importante, porque ele marcava a presença de Deus no meio do povo.
Salomão dedicou tempo a isso. Separou operários, separou do povo de Israel e se dedicou a essa construção. Mas o fato, queridos, é que ao lermos capítulo de número 5, bem como também capítulo de número 9, com o avançar dos dias de Salomão, o seu coração também foi se deteriorando. Ele se uniu a muitos casamentos com muitas esposas, inclusive, que não eram do povo de Deus. Caminhou errado, tomando mais de uma esposa. Dessas esposas, muitas não eram do povo do Senhor, e o seu coração foi se pervertendo, ao passo que ele permitiu que essas mulheres também trouxessem a adoração idólatra no meio do povo de Israel. E essa adoração idólatra perverteu o coração do povo de Deus. Capítulo de número 11, um pouco mais próximo do nosso texto, nós vamos observar ali que Deus então ele vê a idolatria de Salomão e no verso de número 9 nos diz da seguinte maneira: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel. Os momentos mais avançados da vida de Salomão foram momentos de idolatria, não só dele, mas do povo também. Ele conduziu o povo a essa idolatria e fez com que o nome do Senhor não fosse o único nome adorado no meio do povo de Israel. Mas não apenas isso, capítulo de número 9, nós vemos que Salomão ele passou a ter uma conduta com o seu povo contrária àquela prescrita nas Escrituras. E diz que ele impôs sobre o seu povo um trabalho forçado, um trabalho pesado, exagerado. Os termos que as Escrituras apresentam não chegam ao ponto da escravidão, mas se ocupam a nos dizer que eles eram pesados por demais, ao passo que o povo não suportava mais o jugo tão extenso que Salomão havia empreendido para que houvesse a construção do templo, da cidade de Jerusalém e também das grandes obras que ele empreendia ao longo de todo o reino de Israel. Por causa disso, e dessa condução de Salomão, Deus então apresenta a ele a sua consequência. Ele haveria de perder o reinado, ou o reinado seria dividido. Deus ainda preservaria uma tribo, para que essa continuasse a linhagem de Davi. Porém, as 10 outras tribos, ou a parte norte do reino de Israel, seria dividida. E aí chegamos então, após a morte de Salomão, a história que temos de Roboão, seu filho. E embora, queridos, nós até aqui, que já lemos as Escrituras, e aqueles homens que também viveram, sabiam que Deus haveria de proferir o seu castigo, é importante nós compreendermos como a história se desenrola, e como de fato houve da parte de Deus oportunidade, tanto para Salomão, mas especialmente no texto que lemos para Roboão, para que ele reconhecesse as falhas de seu pai, e que iniciasse um reinado segundo a vontade de Deus, unificando o povo e recebendo instrução de Deus para que conduzisse a sua vida no centro da vontade do Senhor. Roboão recebeu bons conselhos, mas não pôde andar em nenhum deles, como muitas vezes eu e você também fazemos ao longo da nossa caminhada. Por isso, quero tirar aqui algumas lições para ponderar os conselhos que recebemos e que podem dirigir o nosso coração ao centro da vontade de Deus. A primeira verdade, queridos, que eu gostaria que eu e você extraíssemos do texto, é que um bom conselho é aquele que expõe os nossos erros diante de Deus. Um bom conselho, ele expõe aonde falhamos, para que os erros possam ser corrigidos. Volta os seus olhares para o texto que lemos. No verso de número 1 diz que Roboão foi até Siquém, e em Siquém ele seria coroado como rei. É interessante porque o texto aqui ele nos fala que ao chegar àquela cidade, se preparando ali para aquela festividade, veio Jeroboão. Para quem não se recorda a história de Jeroboão, pode voltar no capítulo 10 e 11 de 1 Reis aí. Nós vamos ver que Jeroboão foi alguém que se destacou como um grande líder ali nos trabalhos que eram impostos sobre a região de Israel. E por essa boa liderança, Salomão constituiu como um chefe, como aquele que era responsável pelos trabalhos forçados do povo de Israel. Jeroboão viu o excesso de Salomão, ele presenciou, e um pouco tempo atrás ele até mesmo tentou se rebelar contra os excessos do rei. Porém, não foi ouvido.
porém não teve a atenção da parte do rei. E que nos diz a palavra do Senhor é que o profeta falou a Jeroboão que por causa da desobediência de Salomão, capítulo de número 11, verso 26 até o verso de número 38, nos diz que Deus então ele conduz para que Jeroboão compreendesse que ele seria um instrumento de punir a desobediência de Salomão. Quando Salomão sabe disso, ele então persegue a Jeroboão, ele vai para o Egito, e quando da morte então de Salomão, ele retorna. E vemos que ele é uma grande liderança no meio do povo, porque ele não vai até o rei Roboão sozinho, mas diz o texto que no versículo de número 3, ele reúne toda a congregação de Israel, e ele vai até Roboão, e ele expõe os erros de seu pai. Veja, versículo de número 4, teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. É interessante notar, queridos, porque, embora Jeroboão tivesse a autoridade, recebida inclusive pelo próprio profeta, a certeza e a convicção de que ele reinaria, o primeiro passo dele ao retornar para a sua terra foi de se aproximar de Roboão e de expor diante dele os erros de Salomão e da vontade dele, de que aquele povo se unificasse, de que os erros do passado fossem apagados e houvesse uma nova conduta ou um novo trato de Roboão com relação ao povo. As palavras que Jeroboão traz ao rei são palavras honestas, são palavras cercadas de fatos verdadeiros e que certamente deveriam promover uma comoção no coração de um rei que busca o bem do seu povo e o cuidado deles. E aqui nós já caminhamos para compreender como a conduta do coração de Roboão foi errada. Verso de número 5, nos diz então que ele pede o período de 3 dias, como você lê aí no seu texto, e ele então vai tomar conselho, que era algo muito comum naquele tempo, e até os dias de hoje. Não é verdade? Nós, assim, quando temos decisões importantes, aprendemos a nos cercar de pessoas distintas e que têm capacidade de nos instruir. Moisés já havia aprendido isso lá no início, quando ele precisou julgar todo o povo e ele o fazia sozinho. E seu sogro então orientou que ele tomasse conselheiros e esses foram trabalhando juntamente com ele. E assim também seguiu o governo em seguida. E todos os reis também tinham seus conselheiros. Diz a palavra do Senhor que Roboão foi primeiro aos mais velhos, aos anciãos, aqueles que já compreendiam a natureza do governo. Queridos, era importante que ele fosse aos mais velhos, não pela idade em si, mas porque essa idade dava a eles a capacidade de reunir a experiência necessária, a observação necessária para que bons conselhos fossem oriundos daquela turma. É claro, lá no fundo e no âmago, todo bom conselho deve proceder da palavra do Senhor, e mais na frente veremos isso, mas o fato de irmos aos mais velhos expõe aquilo que é o reconhecimento de alguém que já viveu e experimentou muito mais. Se você olha um pouco mais adiante, no livro de Provérbios, escrito pelo próprio Salomão, ele diz justamente que esse é o papel daquele que viveu mais, de prover conhecimento aos mais jovens. E ele ouve um bom conselho. O conselho dos mais velhos é de que ele deveria ser mais bondoso com o seu povo, deveria aliviar o jugo e ao invés disso ser servo daquele povo. E nos diz a palavra do Senhor que, verso de número 8, Roboão desprezou essas palavras, e ao contrário disso ele foi até os mais jovens, e esses mais jovens foram homens que foram criados junto com Roboão. Eles andaram com ele, eles serviram a Roboão, eles conheciam os sonhos daquele jovem, já não tão jovem, já Roboão já tinha lá seus 40 anos, mas nos diz a palavra do Senhor que os conselhos que eles trouxeram não denunciaram os seus erros, muito pelo contrário, eles trouxeram contentamento ao coração de Roboão. Eles levaram aquele homem a decidir de acordo com a sua própria vontade, com aquilo que agradava o seu coração.
e eles não se preocuparam em corrigir os erros passados. E o que acabou acontecendo é que aqueles conselhos expostos pelos jovens, eles levaram Roboão a cometer o mesmo erro que já havia sido cometido por Salomão. Mais adiante, se você avança a narrativa no verso 15 e seguindo ao verso 16, você vai perceber que esses conselhos conduziram Roboão não somente a uma conduta social que não observava os seus erros, mas inclusive a uma conduta espiritual. Quando você lê o final do tempo de governo de Roboão, nós vemos lá que ele foi um rei que não agradou ao Senhor, que fez o que era mal perante Deus, e que por causa disso também não teve a bênção e o bem-estar providos pelo Senhor. E a lição, queridos, que nós tiramos aqui é que não importa quem você seja, o cargo que nós venhamos a ocupar, sempre os erros precisam ser apontados e corrigidos. Queridos, o bom conselho, o conselho que vem a nos aperfeiçoar é aquele que denuncia aonde nós erramos. É importante, queridos, expormos os nossos tropeços, porque somente quando vemos os nossos erros é que temos a capacidade de sermos aperfeiçoados, de mudarmos, de corrigirmos. É somente quando somos tratados, queridos, é que o nosso coração amadurece. Eu estava assistindo alguns dias atrás um documentário falando sobre a nova geração que está agora ascendendo ao mercado de trabalho, construindo famílias, e da grande dificuldade dessa nova geração de se adequar ao estilo de sociedade, às leis do governo, à própria estrutura de família. Justamente, queridos, porque ao primeiro sinal de dificuldade, eles deixam tudo. Deixam seu emprego, deixam suas famílias, destroem os seus casamentos. Muitos deixam a educação e o cuidado dos seus filhos. Justamente, queridos, porque é um coração repleto de vaidade e de soberba, e que não aceitam serem corrigidos, exortados, aperfeiçoados. E essa certamente, queridos, é uma tarefa que cabe a nós, de podermos denunciar o que está errado, de podermos trazer conselhos para que as pessoas também amadureçam. Segunda lição, a segunda verdade sobre um bom conselho é que bom conselho, ele te conduz a fazer justiça. Vejam bem, queridos, um bom conselho é aquele que nos conduz na direção do que é justo, do que é correto. A primeira parte da instrução dos anciãos diz da seguinte maneira, verso 7. Se hoje te tornares servo deste povo, e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. A narrativa mesmo nos ajuda a entender que essa era a direção. Quando Jeroboão vai até a Roboão, ele podia justamente se envolver em uma rebelião, mas ele não faz. Ele vai ali porque ele busca a justiça, que essa igualdade no trato pudesse chegar a todo o povo, porque havia um excesso no trato de Salomão, e eles não queriam que esse excesso também chegasse nesse novo governo. A busca daqueles homens, ou daqueles que eram conduzidos por Jeroboão, as 10 tribos, é que houvesse um tratamento diferente da parte do governo para todos aqueles que estavam ali. A maneira pela qual Roboão foi conduzido ali poderia levar a suprimir aquela rebelião. Se ele ouvisse o conselho dos anciãos e passasse a conduzir o governo da maneira pela qual Deus desejou que ele vivesse, que era um governo que servisse ao povo, bem como também fosse fiel ao Senhor, Roboão tinha em suas mãos a capacidade de reunir aquele povo e de trazer justiça social a todas as camadas do povo de Israel. Mas é interessante, porque quando nós ouvimos, queridos, um conselho que não traz justiça, ele traz alegria somente para o nosso próprio coração. Veja que, ao contrário do conselho dos anciãos,
Roboão, então, ele escolhe o conselho dos mais jovens, e aquele conselho não trazia justiça social, isso é claro. Nós vemos, queridos, que ele diz que não somente ele seria mais duro que seu pai, versículo de número 11, onde ele diz que seu pai impôs um jugo pesado, o jugo dele seria ainda maior, mas ele diz que ele imporia castigo sobre aquele povo, se em algum momento eles desejassem se rebelar contra o rei. É fato que ele dispunha não somente do Estado, mas ele também tinha uma grande tropa, lá no versículo de número 21, do capítulo de número 12, nos diz que aqueles que continuaram junto de Roboão, a tribo do sul, eles dispunham de um exército de 180.000 homens escolhidos e destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel. Aquele homem, queridos, ele tinha o instrumento do Estado nas suas mãos. Ele tinha capacidade para suprimir a rebelião. De fato, queridos, ele era a autoridade sobre todo aquele reino. Mas o pedido daquele povo, queridos, não era para que ele deixasse de ser autoridade, mas somente que ele impusesse justiça sobre todo o reino. Mas a vaidade o impediu de ouvir a voz do povo. A mesma vaidade o impediu de ouvir a voz dos bons conselheiros, bem como também o impediu de ouvir a voz que vinha de Deus. O versículo de número 15 nos diz que tudo aquilo que aconteceu vinha da parte de Deus. É fato, não havia nenhuma novidade, Deus conduzia todas as coisas. Mas isso não exclui o erro que veio do coração de Roboão, porque diante de uma situação onde ele poderia promover a justiça, ele escolheu caminhar com a sua própria vontade, com medidas autoritárias, pesadas, e ele recebeu e usava dos seus recursos para resolver a questão de uma forma equivocada. É interessante, queridos, porque a sabedoria ela deve nos conduzir numa direção justamente oposta a isso. Quando nós lemos o texto na palavra de Deus, mais uma vez, não é? Lá no livro de Provérbios, escrito pelo próprio Salomão, diz assim que para, verso 3 do capítulo 1, para obter o sino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, nós precisamos ouvir o sábio para que venhamos a crescer em prudência. E o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Toda a instrução que nos leva à justiça, e toda a justiça que nos leva o coração a temer ao Senhor, a ter uma justiça que agrada a Deus, é essa justiça que nós devemos buscar, e é essa justiça que agrada ao Senhor. Se você olha, um bom exemplo que nós temos nas próprias Escrituras, nós temos no livro de 1 Samuel, capítulo 1, com relação à história de Eucana e suas duas esposas, Ana e em seguida Penina, e que nos diz da mesma maneira que não havia justiça na condução daquele marido com relação ao trato das suas duas esposas. Um ele tratava com superioridade, tratando bem porque amava mais, mas a outra ele cuidava porque podia lhe dar filhos. E no capítulo de número 2 diz que o Senhor deu filhos a Ana, para que a sua justiça fosse cumprida na vida daquela mulher. E diz que ela honrou ao Senhor porque ele foi justo. Nós, queridos, precisamos ponderar todas as vezes que recebemos instrução, porque é a nossa justiça que vai conduzir um caminho que agrada ao Senhor. É muito fácil nós fazermos um paralelo da conduta de Roboão com aquilo que nós vemos no nosso governo e na forma como aqueles que nos lideram hoje exercem sua autoridade. Porque muito embora eles possam exercer um jugo mais leve sobre o povo, não fazem. E por que não fazem, queridos? Porque não existe justiça ou a busca pela mesma quando esses recebem os seus conselhos e instruções. Nós devemos ter muito cuidado nesse aspecto para fazer da nossa conduta uma conduta que agrade ao Senhor. E a terceira e a última verdade sobre um bom conselho é que aquele conselho que nos aperfeiçoa, aquele conselho que nos traz ao centro da vontade de Deus, ele é o conselho que nos leva a obedecer ao Senhor. A história nos dirige a aprender a ouvir a voz que vem de Deus.
nos ensina a seguir a vontade do Senhor. Foi essa a instrução dada a Roboão. Roboão, queridos, ele teve diante de si a oportunidade de ser fiel a Deus na sua conduta como rei. Roboão, queridos, ele vê os maus exemplos de Salomão, mas ele tem no início do seu reinado a mesma oportunidade de ser fiel ao Senhor, de reavaliar não somente o erro no trato com o povo, mas inclusive o erro no trato com o seu Deus. Nos diz a palavra do Senhor, queridos, no verso de número 15, que ele não atendeu à voz do Senhor, mas ele seguiu com o seu coração duro, seguindo a sua própria vontade. Aqueles que o cercavam o conduziam a seguir o seu próprio coração, e nisso Roboão falhou, porque ele não pôde ser conduzido à vontade de Deus. Nós aqui podemos nos lembrar bem da história de Davi, o seu avô. Davi, ele foi alguém que também pecou diante do Senhor, e em um dado momento da sua caminhada, nos diz a palavra do Senhor que porque Davi se apaixonou por uma mulher, ele não somente a tomou para si, mas ele matou o seu marido e ele viveu uma vida contrária ao Senhor. Mas a mesma história nos diz que quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não endureceu o seu coração, mas ele ouviu, se arrependeu, e Deus então o perdoou e lhe deu uma nova oportunidade. Todos os dias, queridos, nós também recebemos bons conselhos que nos instruem e dirigem o nosso coração ao centro da vontade do Senhor. Um bom conselho, queridos, é aquele que nos conduz a viver uma vida que agrada ao Senhor. A grande lição que esse texto nos aponta é justamente de que Roboão ele teve a oportunidade de receber instrução para viver um reinado que agradasse ao Senhor, mas ele não acolheu, ele não ouviu a boa instrução, mas antes ele seguiu o seu próprio coração e não se cercou de bons conselhos para a sua vida e para o seu reinado. Eu quero tirar aqui algumas aplicações importantes para a nossa vida como cristãos. A primeira dela, queridos, é que nós precisamos de um coração ensinável. Queridos, uma coisa importante ao longo de toda a nossa caminhada é de que cada um de nós, queridos, precisa ter disposição para ouvir a instrução daquele que é mais maduro, daquele que é mais capaz, daquele que nos leva a ter um coração junto da vontade de Deus. Mas para fazermos isso é necessário humildade. É necessário, queridos, termos um coração ensinável. É necessário, por vezes, baixarmos nossa cabeça e nos submetermos, queridos, àqueles que querem nos ajudar. E essa não é uma tarefa fácil, porque nós vivemos uma geração vaidosa. E aí não precisa da gente ir longe, queridos. Se você tem filho, já teve filho, ou quem sabe tem um neto, de vez em quando seu neto passa correndo aqui na igreja, né? Vum, vum. Aí o diácono vai lá e fala, só não pode correr não, né? Aí o pai vem de lá contrariado, né? Você não pode falar assim com meu filho, né? Eu falo, não, então eu falo para o senhor, não deixa o menino correr não, mas não é uma criança, ele pode correr onde ele quiser. E aí nós já começamos ali a estender um coração não ensinável para os nossos filhos. E que isso chega na nossa vida adulta. Quantos de nós já não passamos aqui pela pública profissão de fé e dizemos assim, quando o conselho, o pastor, os líderes da igreja vierem me exortar, e eu estiver em pecado, eu ouvirei, dobrarei meu coração, terei uma nova disposição com o Senhor. E quando a liderança chama para conversar, a gente fala assim, não tenho que ouvir ninguém, né? Porque eu não devo satisfação para ninguém, senão para mim mesmo. Queridos, um coração que não ouve, um coração que não se inclina, se torna alguém rebelde, de dura cerviz e incapaz de aprender o caminho que conduz ao Senhor. Por isso, no livro de 1 João, quando nós somos confrontados com nossos pecados, o Evangelho nos ensina que, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Segunda aplicação, queridos, que gostaria de deixar aqui, é que nós precisamos receber bons conselhos de pessoas certas.
Às vezes a gente olha para o texto e fala assim, o pastor vai falar aqui que os bons conselhos vêm dos mais velhos, né? Não era essa a intenção, né? Na verdade, o texto ele está nos ensinando, queridos, que existia um grupo que poderia oferecer um conselho melhor, que eram os anciãos. E dentro desse grupo, aqueles que conduzissem o coração do rei ao centro da vontade do Senhor, esses deveriam ser preferidos. E é essa mesma disposição que eu e você precisamos ter no tempo presente. Queridos, todos precisamos de conselhos, sem exceção. Todos, queridos, precisamos amadurecer, e amadurecimento só vem pela instrução. Mas não é qualquer instrução, precisamos nos cercar de bons conselheiros. E presta atenção, porque essa palavra é séria e importante no nosso tempo. Somos frutos de um tempo onde as redes sociais são nossos conselheiros. E todas as pessoas vêm diante de nós para dar todo tipo de conselho, e a maioria não são bons. A maioria são vazios, fúteis. A maioria, queridos, são apenas para nos envaidecer, inchar o nosso ego. Nós, queridos, temos uma grande dificuldade da geração presente de receber bons conselhos, porque bons conselhos apresentam os nossos erros. Bons conselhos vêm de quem está do nosso lado, de quem convive conosco, de quem sabe que nós tropeçamos. Pessoas palpáveis, concretas, verdadeiras, honestas. São essas que devem fazer parte do nosso ciclo de amizade. Aquela pessoa que apenas dá um tapinha nas costas, que apenas diz que você é bom, que faz tudo certo, que vai estar tudo ok, que segue em frente. Certamente, queridos, se nós passarmos pela peneira daquilo que falamos nessa noite, você verá que muitos desses não servem para ser seus conselheiros. Tome cuidado, pai e mãe, porque esses são os conselheiros dos nossos filhos no tempo presente. Nossos filhos, eles se enchem de instrução, mas muita dessa instrução, ela não aponta para o Senhor. Ela não vem de Deus e não são pessoas boas para nos dirigir. E uma terceira e uma última aplicação. Se você deseja um bom conselho para a sua vida, vá sempre na direção do Senhor. A palavra de Deus é a nossa suprema instrução. Deus é o nosso conselheiro. Por isso, esse é justamente um dos atributos do nosso Senhor. Ele é aquele que traz toda a instrução, toda a verdade, toda a palavra fiel. Queridos, se eu e você queremos ter uma conduta que nos leve a termos a bênção do Senhor em nossas vidas, como o Roboão teve a oportunidade de ter, precisamos nos alimentar da palavra que vem de Deus. É ela que enche os nossos corações e nos aperfeiçoa a sermos sábios, tementes ao Senhor. Precisamos gastar mais tempo com a palavra de Deus em nossas mãos. Precisamos gastar mais tempo estudando as Escrituras. Precisamos, queridos, envolver as nossas vidas com coisas que nos levam a Deus. Nós somos uma geração repleta de conhecimento. Nós temos boa educação, começa cedo e se estende aos longos anos da nossa vida. Fazemos mestrados, doutorados, temos muito a crescer em termos de informação. Mas infelizmente isso não tem sido, queridos, uma realidade quando nós buscamos a mesma maturidade para uma vida que agrada ao Senhor. Temos pouco buscado em seguir e se dedicar ao Senhor. Eu gostaria de finalizar com essa palavra. Se você deseja um coração que agrada ao Senhor, busque os conselhos que vêm da palavra de Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.